No Monte das Oliveiras. O momento mais íntimo com os discípulos era onde? No Monte das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele até o templo, a fim de ouvi-lo. Mas era lá no Monte das Oliveiras que os discípulos ouviam coisas muito íntimas. Então, coisas que marcavam naquele lugar, no Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras também, meus irmãos, que Jesus pregou a respeito do fim dos tempos. Foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus ensinou aos seus discípulos que ele voltará com poder e grande glória, que o mundo sofreria grandes calamidades, e está aí no verso 21. Agora volte só mais um pouquinho. Capítulo 21, versículo 5 ao versículo 6. Falava alguns a respeito... Perdão, eu errei aqui, né? Me desculpe. Isso mesmo. Falava alguns, verso 5. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pronto. Aí quando chega, o texto segue aqui, ele começa a ensinar aos discípulos lá no Monte das Oliveiras como tudo isso aconteceria. Aí ele fala aí das calamidades, falam das guerras, falam da sua vinda gloriosa. Também foi bem próximo do Monte das Oliveiras que os discípulos tiveram uma outra experiência. Eles viram o seu Jesus entrar na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, isso bem próximo do Monte das Oliveiras, e ser aclamado como o Senhor, Rei, e ser recebido por eles com mantos e palmas e em gritos de hosana. Isso está registrado lá em Lucas 19, eu não vou ler não, mas a história vocês já sabem, capítulo 19, versículo 29 ao versículo 31, e aí tem também o verso 36 ao verso 38. Jesus entrou, foi recebido como se fosse um rei, e os discípulos viram tudo isso desde o bem próximozinho ali do Monte das Oliveiras até a entrada de Jerusalém. Então, como vocês já sabem, daquele ponto ali, Jesus andou cerca aí de 30 minutos, mais ou menos aí 1 quilômetro de distância, quando eles viram esse fato aqui acontecendo. Então, foi um momento também muito glorioso e impactante que ficou registrado na memória dos seus discípulos. Neste monte também, os discípulos viram Jesus em um momento de aflição que eles nunca viram. Foi no Monte das Oliveiras que Lucas registra no seu evangelho que os discípulos viram Jesus suar gotas de sangue. Abram comigo lá em Lucas, capítulo 22. Verso 39. O irmão Jean está aqui, né? E Lucas é um médico, né, Jean? Só Lucas que registra isso aqui, porque Lucas tem um olhar clínico, né? Ele tem um olhar de médico. Então os outros evangelhos não registraram esse ponto que eu vou mostrar para vocês aqui, mas como Lucas é médico, ele dá uma ênfase aqui que nenhum outro evangelista fez. Vamos ler aqui? E saindo, verso 39, e saindo foi, como de costume, para onde? O Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e lhe confortava. E estando em agonia, ponto que Lucas registra, que nenhum outro evangelista registrou, e posto em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo até a terra. Por que Lucas registra isso aqui, meus irmãos? Os discípulos tiveram essa experiência com Jesus em um lugar muito marcante. A medicina diz que, se eu não estiver certo, estiver correto, meu irmão, me afirme aí. A medicina mostra que este evento aqui, que esta situação física que Jesus está sentindo aqui, está ocorrendo, é uma condição chamada hematidrose. Quando os vasos capilares de uma pessoa se rompem por causa da agonia, do sofrimento.
de muita dor ou de muita opressão. Então Lucas, como médico, sabia dizer o que estava acontecendo. Hematidrose, é claro que é um termo mais recente com relação a Lucas, mas ele falou aqui que ele soou gotas de sangue. Ninguém viu Jesus em uma aflição como aquela, senão os discípulos no lugar do Monte das Oliveiras. É do Monte das Oliveiras também, eu estou citando essas coisas para mostrar para vocês que era um lugar marcante para os discípulos. É do Monte das Oliveiras que Jesus prometeu que voltaria. Aqui em Atos ele disse que os anjos disseram que ele voltaria. E há uma profecia lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz assim: naquele dia estarão os seus pés, que é os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras. Então é um lugar muito especial e marcante, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras se fenderá, ou será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se partirá para o norte e metade se partirá para o sul. E naquela ocasião, que será a ocasião da vinda de Jesus, porque quando Jesus voltar a este mundo, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, neste lugar tão marcante. E quando ele pisar neste monte, neste lugar tão marcante para os discípulos, aquele monte se fenderá e todo Israel passará por aquela fenda. Aquilo ali vai ser o lugar onde Israel vai fugir dos seus inimigos e o Senhor Jesus vai salvar o seu povo nesse dia. Esse dia aqui é que vai se cumprir aquilo que os discípulos queriam saber. Quando é que o Senhor vai restaurar a sorte de Israel? É aqui, é nesse dia. Maravilhoso, né? Então, meus irmãos, esse lugar é muito marcante. Todavia, entretanto, não é o lugar onde vai acontecer a maior manifestação para os seus discípulos naquele tempo. Apesar de ter sido um lugar tão marcante, sabe? Não é o lugar onde o Espírito Santo se derramaria. Não era o lugar onde os discípulos seriam capacitados de poder. E aí eu digo novamente para você, onde você está, distante, mesmo que seja a 30 minutos ou 1 quilômetro, não é o lugar onde Deus irá derramar sobre você poder para te usar com toda a maravilha. Por isso você precisa voltar e servi-lo. Você precisa estar no lugar certo, unânime, alinhado à vontade de Deus, porque embora você possa estar com os seus pensamentos marcantes em um lugar como que se fosse o Monte das Oliveiras, onde você só fica lembrando dos momentos maravilhosos que você teve com Jesus, não é o lugar de você ficar aí. Os discípulos não ficaram presos nos seus pensamentos, eles tinham que voltar unânimes, e eles voltaram. E o Senhor está te chamando essa manhã: volte, meu filho, retorne, meu filho. Se você está longe da fé, volte para Cristo em arrependimento. E se você, mesmo crente, está distante, não está servindo a Ele com seus talentos, volte ao Senhor. E olha, eu quero lhe dizer, isso é muito sério. Não considere a obra de Deus como qualquer coisa. Não queira escolher o que fazer segundo a sua vontade, não faça isso. Se coloque debaixo da vontade de Deus, unânime, em arrependimento. Queira voltar e regressar para o lugar certo, porque o Monte das Oliveiras, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, pode ser até um lugar marcante, mas não é o lugar ideal. Jerusalém é o lugar certo. É lá que o Espírito Santo vai lhe capacitar. É lá que você vai receber poder do alto para ser testemunha de Jesus Cristo. Aonde você está, você não está testemunhando bem a respeito do Senhor. Aonde você está com os braços cruzados, aonde você está sem estar operando no reino de Deus, por motivo alheio, seja ele qual for, você não está testemunhando do Senhor. Volte para Jerusalém, regresse. A cena e o ambiente agora vão mudar completamente no verso 13. Veja comigo o verso 13. Quando ali entraram, subiram. Vejam essa imagem. Quero que vocês vejam essa imagem e depois talvez você consiga tomar a melhor forma quando eu explicar um pouquinho mais isso aqui para vocês. Mas quando ali entraram,
Ou seja, quando chegaram em Jerusalém, imagina eles saindo, andando esses metros, esses minutos, juntos, entraram em Jerusalém. Subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Vocês já gravaram o nome dos apóstolos? Se eu chamar alguém para falar, vai dizer certinho? Vai lá, viu? Vem cá. Assim que eles entraram, irmãos, em Jerusalém, Lucas registra que eles subiram para o cenáculo. Para desenhar melhor na imagem de vocês, o que é o cenáculo? Nada mais é, irmãos, que uma sala grande. Uma sala grande onde se realizam ou se realizavam refeições em uma casa. É uma espécie de sala de jantar. Eles chegaram naquela sala de jantar. Eles subiram. Por que eles subiram? Porque o cenáculo ficava na parte superior de um edifício, uma casa que tivesse 2 pavimentos, e o cenáculo ficava na parte superior. A sala de jantar era em cima, né? Onde eles comiam à vista ali, observando a paisagem. Então, eles subiram, como eu disse, local onde a tradição aponta, meus irmãos. Se a tradição estiver certa, a tradição nos mostra que este lugar para onde eles regressaram, Jerusalém, e esta casa específica, foi a casa onde eles tiveram a última refeição com Jesus. A tradição aponta isso, não está tão claro na Bíblia, mas vários comentaristas abraçam esta tradição, abraçam esta perspectiva, que eles voltaram para este lugar. E se a tradição estiver correta, esta casa de 2 pavimentos, onde tem essa parte superior que é a sala de jantar, era a casa da mãe de Marcos, de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Por que a tradição liga essas coisas, irmãos? Veja lá em Atos 12, 12. Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É a casa da mãe de João Marcos, por isso que a tradição e os comentaristas, os melhores comentaristas, juntam essas ideias do texto aqui revelado com a tradição para mostrar que aquele lugar era o lugar da última refeição que os discípulos tiveram com Jesus e era a casa da mãe de João Marcos, do discípulo que escreveu o Evangelho de João, que foi citado pelo apóstolo Pedro. Agora veja o detalhe, meus irmãos, olhinhos no texto, lá no verso 13. Olha, volta aí para o capítulo 1, verso 13. Eu quero lhe dar um detalhe aqui. Você leu aqui o nome de todos os apóstolos, está faltando um aqui, não é? Vamos ler de novo? E não percam a conta, vai contando o seu dedinho aí. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Bartolomeu é aquele que é também chamado de quê? Natanael, isso aí, meu filho. Tem também Mateus, que era quem? O publicano, que escreveu o Evangelho de Mateus. Tiago, filho de Alfeu, está contando aí? Foi até agora quanto? Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago, que também é chamado de quê? Tadeu. Tá bom? Está faltando quem aqui? O Judas Iscariotes. Por que ele não está aqui, irmãos? Ele havia se precipitado. Ele havia tirado a sua própria vida. A gente vai ver isso na próxima exposição, tá bom? Na próxima exposição a gente vai abordar isso. Mas ele não está aqui mais porque ele já havia se suicidado. Aqui é um relato, né? Isso aqui está sendo uma história contada. Então, Lucas está antecipando alguma coisa. Lá na frente, ele vai mostrar que esse Judas Iscariotes, que não está aqui, havia
se matado, ou suicidado. Mas esses apóstolos, esses 11 que estão aqui, provaram, irmãos, que eram verdadeiramente servos de Jesus. Esses sim, voltaram e ficaram. Agora imaginem, quando eles chegaram neste lugar, se a tradição estiver correta, não foi melhor voltar para o lugar onde eles tiveram uma experiência muito mais marcante? A última refeição com Jesus? Eles poderiam, ali naquele lugar, meus irmãos, estar lembrando daquelas palavras de Jesus: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Eu acho que essas palavras deveriam estar ecoando no coração deles. Eu acho que quando eles chegaram ali, eles ouviram, eles rememoravam o Senhor partindo o pão e dando a eles para eles comerem. Vocês conseguem imaginar isso? O corpo que representava o sangue dele, o corpo que representava o seu corpo, o pão que representava o seu corpo sendo partido, o cálice sendo erguido e os discípulos tomando, que representava o sangue da sua aliança. Isso é maravilhoso. E Judas não está aqui porque ele já havia saído, irmãos, quando os discípulos tiveram aquela experiência de comer do pão e beber do cálice. Naquele momento, naquela sala, quando isso aconteceu, Judas também não participou desse momento. Ele não estava na última refeição, no momento da ceia. A Bíblia fala que ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele não comeu do pão, ele não bebeu do cálice, ele não partilhou dessa experiência. Ele já não estaria aqui mesmo. Por quê? Porque Judas nunca teve Jesus como seu Senhor, como seu Deus. Todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Deus, volta para o lugar certo. Está no lugar certo. Por isso que mais uma vez eu estou dizendo para você, seja unânime. Volte para o lugar certo porque você pertence a Jesus. Volte para o lugar certo porque a ti pertencem os memoriais. Volte para o lugar certo porque você precisa estar na casa de Deus em comunhão com Jesus, em comunhão com o seu corpo, para que você possa participar de todo o elo que a Bíblia nos dá. Quem pertence a Jesus está em Jerusalém, nesse sentido. Quem não pertence a Cristo nunca esteve na comunhão com o Senhor. Nunca partilhou verdadeiramente do pão e do corpo, como Judas e os Iscariotes. Mas você não é como Judas. Você não tem o direito de querer suicidar-se. Você não tem o direito de estar distante. Você é de Cristo. Por isso, meu irmão, volte unânime para a vontade de Deus. Na primeira parte do último verso deste parágrafo, vemos que no cenáculo os apóstolos não ficaram ociosos. Quando eles chegaram lá, mesmo que eles lembrassem desse momento maravilhoso, eles não ficaram ociosos. O que eles fizeram? Veja aí no verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Quando eles chegaram lá e pensaram em tudo isso, que provavelmente visualizaram tudo isso que eu estou falando, o que eles se colocaram a fazer? Orar. Quando você voltar para Jerusalém, o que você vai fazer? Orar. Entregando-se ao Senhor. Senhor, aqui é o lugar onde eu deveria estar. Senhor, eu não deveria ter saído daqui. Este é o centro da tua vontade, meu Senhor. Você não vai ficar aqui em Jerusalém, meio que receoso, meio que escabriado. Não, você vai se prostrar e orar. E você vai entregar-se ao Senhor. E você vai orar a Ele e vai dizer: cheguei, Senhor, estou aqui. Foi a tua graça que me trouxe de volta. Capacite-me, Senhor. Entregue-me teu poder. Me fortaleça para que eu te possa servir. É bom e possível, meus irmãos, que os discípulos estivessem fazendo orações nesse sentido. Estamos aqui, Senhor. Enche-nos, capacite-nos.
Embora, irmãos, o lugar fosse bem emocionante para eles também, eles agora estão orando unânimes. Eles sabiam que o Senhor Jesus não estava mais ali, que o Senhor Jesus não estava mais ali fisicamente, quando que da última vez ele partiu o pão e deu o cálice, mas ele estava espiritualmente ali em Jerusalém com eles, porque ele prometeu: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então, em Jerusalém, o Senhor garante que vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias lhe dando poder, lhe dando força, lhe dando graça, renovando suas forças. Agora veja a parte B do verso 13. Lucas nos informa que ali no cenáculo, unânimes em oração, constavam não apenas os apóstolos. Nos é dito que estavam ali com ele quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam com eles essas pessoas também unânimes em oração. E esse detalhe nós não podemos deixar passar aqui despercebido do texto. Por quê, meus irmãos? Os meio-irmãos são conhecidos nas Escrituras e são estes que Lucas está citando aqui, que estavam no cenáculo orando também. É Tiago, que se tornou o pastor de Jerusalém. Vocês lembram das pregações de Tiago em quarta-feira? Ele se tornou o pastor de Jerusalém e era o meio-irmão de Jesus. Não era o apóstolo, era Tiago, o meio-irmão de Jesus. José e Simão eram esses outros dois irmãos de Jesus. Esses são menos nomeados nas Escrituras. Tá bom? A Escritura não se ocupou em falar muito a respeito deles. A gente não tem o que inventar também. E Judas, que também é o meio-irmão de Jesus e que também é o autor da carta de Judas. Ele não é o apóstolo Judas, ele é o meio-irmão de Jesus. Esses homens aqui, eles eram incrédulos quando Jesus estava aqui fazendo a sua obra. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles se arrependeram, eles creram e eles foram salvos. Para que não fique apenas nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês aqui no texto de Mateus o nome deles. Abram aí, Mateus 13, versículo 55. Mateus 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Está falando de Jesus. Este aqui, o filho do carpinteiro, que o texto está dizendo, a indagação aqui é referente a Jesus, o filho do carpinteiro. Agora, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos quem? Tiago, José, Simão e Judas. Agora vá também a Marcos capítulo 6, versículo 3, para eu lhe dar mais um detalhe. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Irmãos, Jesus teve irmãos e irmãs. Os irmãos, a gente sabe quantos foram. Quantos foram? 4. E as irmãs? A gente não sabe. O texto apenas diz que ele teve irmãs. Agora, se foram 2, 3, 4, 5, 10, a gente não sabe, então não temos como inferir. Ah, pastor, e elas estavam no cenáculo? Não sei, não podemos afirmar. Talvez estivesse, mas a ideia de João, ou a ideia de Lucas é mencionar esses irmãos, os rapazes. Tá bom? Mas que fique aqui claro que Jesus teve sim muitos irmãos, muitos meio-irmãos, e que alguns deles, pelo menos alguns deles, estavam ali no cenáculo, e são esses 4 aqui. Mas olhemos no texto lá de novo em Atos. Volta para Atos, ainda na parte B do verso 13. Essa expressão, com as mulheres,
Muito provavelmente, Lucas estivesse mencionando aqui Maria Madalena, porque não tem aqui especificamente o nome das mulheres, tá bom, irmãos? Mas a tradição e os melhores comentaristas apontam que talvez tenha sido de fato Maria Madalena, porque ela sempre seguiu Jesus. Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou demônios e ela seguiu Jesus, e ela também foi testemunha na ressurreição. Então, provavelmente ela tenha sido uma dessas mulheres. Outra seria a Maria, mãe de Tiago. Tiago, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. Que eram 2 Tiagos, né? Que a Bíblia mostra que é o Tiago maior e o Tiago menor. Então, o maior seria aquele que se tornou pastor de Jerusalém, mais proeminência. O menor não porque ele fosse insignificante, mas porque ele não foi tão proeminente nas Escrituras. Mas tenha sido esta Maria, mãe de Tiago. Outra seria Joana, que não é a nossa Joana, irmã esposa de Wilton, não, mas foi Joana, que ela era casada com um homem chamado Cusa, que era procurador de Herodes. Isso está lá em Lucas, registrado em Lucas. A presença dessa mulher provavelmente também tenha sido ela, irmãos. Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Salomé, que é a mãe de Tiago e João, Tiago maior e João. Agora tem uma outra mulher que está aqui mais específico, né? E claramente, que é Maria, a mãe de Jesus. Essa a gente não tem dúvida nenhuma que estava lá. Maria, a mãe de Jesus. E aqui, meus irmãos, se vocês não sabiam, esta é a última vez que Maria é mencionada no Novo Testamento. É aqui, a última vez que Maria, a mãe de Jesus, é mencionada no Novo Testamento. A partir daqui, meus irmãos, ela sai de cena e a Bíblia nunca mais menciona nada a respeito dela. Os autores bíblicos não se propuseram a mencionar mais nada a respeito desta mulher virtuosa. Maria foi uma mulher virtuosa. E ela estava no lugar certo. Ela foi uma mulher maravilhosa, com bom testemunho, e ela cumpriu a sua missão. O fato de Jesus ter nascido dela, ela ter gerado o Filho de Deus, ela ter criado o Filho de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ela e ela gerou a Jesus Cristo. Mas quando chega neste ponto aqui, o seu ministério acaba. Não tem mais o que ela fazer. Ela já cumpriu o seu propósito. Ela já cumpriu o seu dever. Aí eu quero voltar de novo ao ponto. Você vai voltar para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus. Você vai ser cheio do poder de Deus. E você vai cumprir a obra de Deus até que você conclua a sua missão. Amém? Assim como Maria. Maria cumpriu a missão dela até o fim. E onde é que ela se encontrou aqui? Mais belo, de joelhos em oração. Orando junto, unânimes com os outros apóstolos e aquelas mulheres, que provavelmente tenham sido aquelas que eu citei para vocês. Exposto o texto, meus irmãos, essa aqui é a exposição, eu quero finalizar com algumas aplicações. E eu quero partir a partir daqui, a respeito da negação bíblica da mariolatria. O fato de Maria não ser o objeto de nossas orações. Nós encontramos, no último momento em que a Bíblia descreve Maria, ela orando e não recebendo orações. Ela está orando ao seu Senhor, que é o seu Filho, mas é o seu Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia não incentiva em momento algum a idolatria ou a veneração que alguns grupos fazem, especificamente os católicos, que praticam a mariolatria, a adoração a Maria, a veneração a Maria. Não há nada nas Escrituras que nos oriente, irmãos, que oriente cristãos, porque os católicos se consideram cristãos. Não há nada nas Escrituras que oriente cristãos a orar a Maria ou a tê-la como mediadora
ela não é a nossa mediadora, isso é errôneo. Se você está aqui me ouvindo, eu não quero ferir o seu ego. Eu não estou aqui, a minha intenção não é machucar a sua fé, mas é te levar para o lugar certo. Maria foi apenas uma serva de Deus e que cumpriu o seu propósito. Maria serviu na história como todos os servos do Senhor serviram e servem. Maria cumpriu o seu propósito de vida piedosa como todos os servos de Deus cumpriram e estão cumprindo até hoje. Maria nunca arrogou para si nenhum tipo que a evidenciasse como proeminência entre os cristãos, jamais, muito pelo contrário. Quando a gente vai ver a história de Maria, desde quando ela surge nas Escrituras, até quando ela se despede das Escrituras Sagradas, ela sempre foi recatada, uma mulher simples, uma mulher guardada, reservada, e as Escrituras dizem que ela guardava todas as coisas que eram maravilhosas no seu coração. Maria sempre foi uma mulher que comunicou sempre piedade, e sempre uma pessoa que buscou estar mais reservada e não os holofotes. Então não se engane, não adore Maria, não faça orações a ela, não espere que ela vai te responder, porque ela não vai fazer isso. Ela não está te escutando, ela não está te ouvindo, ela não é a nossa mediadora, ela não subiu às alturas como Jesus subiu, porque a Igreja Católica ainda diz essa doutrina, informa essa doutrina que ela ascendeu também aos céus. Isso não existe, não tem isso nas Escrituras. Ela não é um ser divino, ela deve ser respeitada, nós devemos respeitar a nossa irmã Maria, como eu respeito qualquer uma irmã aqui. Nós devemos amar a obra e a vida de Maria como nós amamos a vida e a obra de todos os servos da palavra de Deus. Mas isso não coloca Maria em um pedestal, isso não faz Maria uma santa para ser adorada. Maria é uma santa, como qualquer irmã aqui é. Santa por quê? Porque foi separada por Deus para um propósito. Como vocês, minhas irmãs queridas, foram separadas por Deus para um propósito. Por isso que eu digo, estejam em Jerusalém. Maria é santa como qualquer um santo irmão aqui é, separado por Deus para viver um propósito e para servi-lo. Por isso, irmão, esteja em Jerusalém para cumprir o seu propósito. Até batendo aqui, está até bom, né? Amém. Melhorando aqui o braço. A próxima aplicação é: o nosso mediador é um só. Quem é? A quem nós devemos orar unânimes? A Jesus. Então não é nem Maria e nenhum dos apóstolos que estavam naquele cenáculo, como já foram beatificados pela Igreja Católica também. Nós oramos a um só mediador entre nós, Deus homem, Jesus Cristo. É a Jesus Cristo que nos prostramos, é a Jesus Cristo que oramos unanimemente, crendo nele com fé, expressando todo o nosso amor e colocando toda a nossa vida. Nós não nos curvamos a bronze, a prata, a ouro, a pedra, a palha, a nada. Nós nos curvamos somente a Jesus. Ele é o nosso mediador e é Ele que nos dá poder, é Ele que enviou o Espírito Santo para nos capacitar. Nós nos curvamos a Ele e quando obedecemos a voltar para o seu caminho, estamos mostrando isso. Reverência, obediência e graça. E o Senhor lhe capacitará e lhe dará poder enquanto você estiver na Jerusalém, prostrado em oração. Assim como esteve Maria e todos os outros apóstolos e aquelas mulheres com os irmãos do Senhor. E eu quero concluir dizendo para você que você tem mesmo a sua Jerusalém. Que é importante, meus irmãos, estar no lugar certo. Que é importante cumprir a vontade.